Claro que vamos tratar de 3 assuntos distintos, mas como é apenas uma meditação, não pretendemos aprofundar como um estudo mais extenso, mas abordar os 3 aspectos daquilo que Tiago está tratando, concluindo a sua carta, as suas instruções aos crentes da dispersão, aos crentes da diáspora, aos crentes que estão espalhados, os judeus cristãos espalhados pelo mundo daquela época. Tiago capítulo 5, de 12 a 20. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, Tiago está concluindo sua carta, suas instruções para estes crentes da dispersão, tratando dos aspectos práticos da vida cristã, do exercício da fé, que são as boas obras, como ele bem colocou no início da carta, que as obras são a evidência da fé, é a fé em exercício, a fé em Cristo que produz as obras, ou seja, as atitudes de obediência que se resumem em amor e obediência ao Senhor, à sua palavra. E ele vai dar algumas instruções finais a respeito de pelo menos três aspectos práticos da vida cristã, que estão relacionados a juramentos, a importância e o valor da oração, e quanto a ajuda aos que caem, sendo instrumento de levá-los à conversão, a cooperação com a conversão dos irmãos que se desviam da verdade. Então, pelo menos esses 3 aspectos estão tratados de maneira sucinta por Tiago, como instruções gerais e finais para estes crentes. Então, ele vai abordar sobre juramentos, ele vai falar sobre oração e falar sobre conversão dos desviados da verdade. Se nós tivermos condições, trataremos os 3 aspectos, se não, iremos tratar um hoje e os outros 2 no nosso próximo encontro. Primeiro, Tiago vai falar sobre juramentos. Ele vai dizer no versículo 2: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Entendendo que Tiago ainda fala, de alguma forma, tratando um pouco a respeito daquilo que ele falou anteriormente, sobre o comportamento dos crentes que estavam sofrendo opressão por parte dos ímpios ricos que oprimiam estes crentes pela sua pobreza, retendo o seu direito como trabalhadores, e que isso trazia aflição, angústia, dor, tristeza, decepção. Ele vai agora dizer que estes mesmos crentes não se precipitem em fazer juramentos e votos, visto que Deus cobrará, julgará aqueles que fazem de maneira precipitada, leviana, votos
e juramentos, principalmente tratando-se da questão do juramento. De alguma forma, Tiago está invocando as palavras de Jesus Cristo, que exortou os discípulos que eles não praticassem de maneira leviana juramento, que eles não jurassem como faziam principalmente os fariseus, que estabeleceram uma prática muito equivocada, muito errada a respeito de juramento, visto que a palavra de Deus instrui a respeito disso. A lei, haviam instruções específicas sobre juramentos, sobre votos, sobre jurar. E o interessante é que a lei vai dizer que o homem deve jurar, o crente deve jurar em nome de Deus, que nós devemos invocar o nome de Deus quando nós juramos. Isso implica que nós estamos invocando o nome do Senhor, e isso nos compromete a respeito do terceiro mandamento, né? Que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Então, se eu vou usar o nome de Deus, que não é errado nós usarmos o nome de Deus, nós devemos usar de maneira santa, santificar, ou seja, de maneira respeitosa, temente e correta. Então, os judeus tinham muito medo de transgredir o terceiro mandamento usando o nome de Deus em vão, ao invocá-lo em juramentos. Então, o que é que eles começaram a fazer? Eles começaram a jurar, invocando outras coisas como testemunha e não Deus. Eles começaram a jurar em nome de pessoas, começaram a jurar em nome do templo, começaram a jurar em nome de utensílios, de instrumentos sagrados, separados para Deus. Eles começaram a invocar outras fontes de testemunho diante dos seus juramentos, principalmente fazendo um juramento de uma maneira muito leviana, muito irresponsável, porque a todo tempo eles estavam jurando por tudo e qualquer coisa. Invocavam sempre o princípio do juramento para dar alguma confiabilidade à sua palavra. É por isso que Jesus Cristo vai repreender, dizer que os cristãos não deveriam praticar juramento como faziam principalmente os judeus. Vejam, porque o texto parece condenar a prática de juramento, quando na realidade o texto não condena a prática de juramento, assim como há equívocos quanto à questão de julgamento. Quando a gente olha para os textos que proíbem julgar, a gente sempre acha que é julgar em todo sentido. E é quando a gente estuda mais um pouquinho, analisa de uma maneira mais séria o texto, a gente vai perceber que todo texto que proíbe julgamento, ele está proibindo julgamentos errados, que não observam os princípios da palavra de Deus. Assim também, quando a Bíblia proíbe jurar ou fazer voto, ela está proibindo as formas erradas de se fazer votos, porque nós temos vários exemplos de que fazer votos, jurar, invocar o nome de Deus. O apóstolo Paulo, o próprio Jesus Cristo fez juramentos, o próprio apóstolo Paulo invocava sempre Deus como testemunha de sua consciência, né? De que ele estava falando a verdade. Então isso é uma forma de jurar, invocando Deus como testemunho. E a Escritura vai dizer que nós devemos sim jurar. Eu quero convidá-los para a gente ler o texto de Mateus, capítulo 5, 33 a 37. Então, o que é que Tiago está fazendo? Tiago está dizendo para aqueles crentes que eles não pratiquem juramento, que eles não jurem, invocando outras fontes de testemunha que não Deus. Ou seja, assim, não jurem como as pessoas estão acostumadas a jurar, como os judeus, principalmente porque Tiago está escrevendo para crentes oriundos do judaísmo, judeus convertidos. Então eles sabiam do que Tiago estava falando, de que os judeus haviam desenvolvido uma prática errada sobre juramento. Eles juravam muito levianamente, juravam de uma maneira muito comum, corriqueira, como fazem muitas vezes os americanos, invocando o nome de Deus, oh my God, né? Como o próprio, a gente tem nossas frases que a gente acaba criando certos hábitos que muitas vezes perde o sentido totalmente. Então Tiago está combatendo algo que ocorria entre os judeus, que era jurar de maneira muito indiscriminada, como forma
de dar confiança à palavra, certo? Não, eu juro que eu estou falando a verdade, eu juro em nome de Deus. Então eles faziam isso como algo já normal e comum. Tiago disse: não façam isso. Não pratique de uma maneira leviana o juramento. Provavelmente esses crentes estavam jurando que iam fazer alguma coisa em relação àqueles que estavam oprimidos, estavam fazendo algum tipo de comprometimento sem ter noção do que estavam falando, ou fazendo compromissos que talvez não poderiam cumprir, e fazendo isso de maneira de juramento. Então Tiago está de alguma forma invocando as palavras de Jesus Cristo, que disse, como registrou Mateus capítulo 5, veja por que Jesus Cristo condenou o juramento, como era praticado nos seus dias. Mateus capítulo 5, de 33 a 37. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz tu passar, vem do maligno. Então a gente percebe que Tiago de alguma forma está invocando essas palavras de Jesus Cristo, dizendo também para aqueles crentes que eles não façam juramentos, não jurem invocando o testemunho ou qualquer outro objeto de pessoas ou de qualquer outro objeto para dar confiabilidade à sua palavra. Por quê? Porque primeiro, o juramento é feito em nome de Deus. E aí qual é o problema? O problema é que quando nós juramos em nome de Deus, estamos nos comprometendo com aquilo que estamos jurando. O que é que os judeus faziam? Eles juravam em nome de outros e não de Deus. Para quê? Para que eles ficassem mais à vontade de quebrar o seu juramento ou de jurar sem o compromisso de cumprir o voto e o juramento, porque não invocavam o nome de Deus. Então, já que eles não invocavam o nome de Deus, então eles não tinham tanta obrigação de cumprir aquilo ou de falar a verdade. Então o que acontecia? Eles começaram a jurar não invocando o nome de Deus, sob o pretexto de que zelavam pelo nome de Deus, com medo de quebrar o terceiro mandamento, mas juravam em nome de outras coisas, se achando no direito e na condição de poder quebrar os votos quando eles não eram feitos, juramentos quando eles não eram feitos, invocando o nome de Deus. Então Jesus disse: olha, não jurem nem pelo céu, porque o céu pertence a Deus também. Não jure pela terra, porque também ela pertence. Não jure pelas cabeças do seu cabelo, porque quem controla. E final das contas, Jesus disse: não adianta você invocar outras fontes para achar que não tem obrigação de cumprir juramentos e votos quando você não invoca o nome de Deus, só porque não invocou o nome dele. Você é obrigado a cumprir e falar a verdade, mesmo quando você não invoca o nome de Deus como testemunha, porque mesmo quando ele não é invocado, ele continua sendo testemunha, porque ele é soberano, onisciente e onipresente. Então, por isso que Jesus disse que sua palavra seja sempre verdadeira. Você não precisa invocar juramento para ter a obrigação de falar a verdade. Você é obrigado a falar a verdade sempre. Não importa se você faz isso invocando um juramento, testemunha de alguém, você precisa falar sempre a verdade. Então, por quê? Porque quando a gente vai para os textos que falam sobre juramento, a Bíblia diz que a gente deve jurar, e jurar em nome de Deus. Então, o que é que Jesus está fazendo? Jesus está criticando uma interpretação equivocada que dava ao texto, que os fariseus davam ao texto de Deuteronômio. Abram comigo, por favor. Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. Jesus disse: ouviste o que foi dito, não jureis em nome, cumprireis os votos feitos ao Senhor. Então, ou seja, não ouviram o que, olha a interpretação que eles davam a esse texto. Você só é obrigado a cumprir os juramentos e os votos que é feito em nome de Deus. Veja, dizendo 10, Deuteronômio 10, versículo 20. Quem achou, leia aí, para nos ajudar. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás,
A ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Então, esse texto diz que o povo de Deus deveria. Então, o que significa? Significa que quando eles fizessem votos e juramentos, dessem sua palavra, fizessem um compromisso, eles fizessem invocando o nome de Deus como testemunho do que eles estavam falando. Isso deveria ser feito geralmente em cerimônias religiosas, em votos solenes, em alguns ritos que exigiam comprometimento público. E então invocava-se o nome de Deus como testemunha de votos, de compromissos, de solenidade. Mas eles começaram a fazer isso de uma maneira indiscriminada, corriqueira, coloquial do dia a dia. Começaram a invocar o nome do Senhor por qualquer motivo. O Senhor disse: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, com medo de serem pegos na transgressão do mandamento, eles então, o que é que os fariseus fizeram? Olha o que a lei diz: cumpra os votos, não jures falso em nome do Senhor. Então, quando você jura em nome do Senhor, se quebrar é falso, se mentir é falso. Mas se você não jurar em nome de Deus, se invocar outras fontes, então aí Deus não vai considerar você transgressor. E por exemplo, aí lá em Levítico 19, Levítico 19, versículo 12, esses são os dois textos significativos sobre essa interpretação equivocada que Jesus está falando. 19, 12: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Então, Jesus está dizendo, eles pegavam esses dois versículos, esses dois textos, que falavam que deveria se julgar em nome de Deus, mas que deveria tomar cuidado para não jurar falsamente. O que é jurar falso? Invocar o nome de Deus e ser mentira ou não cumprir, certo? Então isso era falso. Então eles disseram, aí Jesus disse: ouviste o que foi dito, cumprirás os vossos votos feitos, juramentos feitos ao Senhor. Aí Jesus disse: eu porém vos digo, vocês devem cumprir os votos não só quando vocês invocam o nome do Senhor. Por isso eu digo, não fiquem jurando em nome do céu, da terra, do templo, porque tudo é de Deus. Por que Jesus está invocando isso? Porque eles começaram a usar essas outras fontes para se sentirem à vontade de serem falsos, mentirosos e quebrar os votos. Pastor, sim, dá um nó na cabeça dele. Não parece uma coisa meio antagônica. Primeiro ele diz aqui: não jure. Jure. Aí depois no Novo Testamento, que já era um outro contexto, sim, aí ele vai e diz: não jura nem pelo céu, nem pela terra, nem nada disso aqui. A palavra de vocês deve ser sim, não. Então o que é que a gente deduz? Se ele diz que a gente não deve jurar, então não é para fazer juramento. Nem de maneira nenhuma, né? Nem por Deus, nem por ninguém. Como é? Me cite um exemplo aí. Como é que eu juro? Como é que eu faço um juramento em nome de Deus? Aí me diga. A senhora batizou seus filhos? Não, esse juramento. A senhora batizou seus filhos? Hã? A senhora batizou seus filhos? Quando a senhora batizou eles, ela disse o quê? Eu prometo. Prometer não é jurar. Aí é que é a confusão nossa. É que a gente só acha que é juramento quando a gente invoca a palavra, a gente diz eu juro. Não. É voto, é comprometimento solene que você vai fazer aquilo. Casamento é um voto. Profissão de fé, a senhora faz juramento, eu prometo. É porque a gente tirou a palavra juro, porque ela é forte, né? Existe também a preocupação de não se assemelhar com o que o catolicismo romano faz, que é o que faz votos de castidade, votos de abstinência, que a Bíblia, que a confissão de fé é interessante. Domingo a senhora vem que eu vou renovar isso, porque domingo nós vamos falar sobre juramentos e votos como elementos de culto. E a confissão de fé de Westminster dedica um capítulo inteiro só para falar de juramentos e votos. Só para falar de juramentos e votos como parte do culto. Dizendo que nós não podemos jurar e fazer votos em relação a coisas que a Bíblia proíbe, como por exemplo, fazer voto de castidade. Eu prometo que eu não posso, que eu não vou casar de jeito nenhum. A Bíblia não autoriza eu fazer isso. Esse tipo de voto, que é pecado eu fazer sexo. Esse tipo de juramento.
Eu não posso, por exemplo, jurar que eu vou mentir, jurar que eu vou roubar. Então, aquilo que é contrário à palavra de Deus, eu não posso me comprometer que eu vou fazer. Então, os votos que a Igreja Católica estabelece, até como sacramento, como forma de salvação, né? Votos e juramento. Então, acredito que, preocupado em não se assemelhar com a prática equivocada que os fariseus também faziam, que a Igreja Católica faz, a gente suprime da nossa prática o termo jurar. Mas quando a gente está se comprometendo, a senhora, eu pego o manual litúrgico e digo para a senhora: promete trazer o seu filho para a igreja regularmente, promete. Isso é um juramento. Isso é um juramento, né? Então a senhora está jurando, né? Quando a senhora fez profissão de fé, a senhora disse: eu prometo sustentar financeiramente, moral e espiritualmente essa igreja. Isso é um voto, entendeu? É um compromisso público. Por exemplo, quando a igreja é organizada, a igreja faz compromisso para com o pastor, e o pastor faz com a igreja quando recebe o pastor. Isso tudo é voto, é juramento. Então, a gente acha que jurar é só quando a gente diz assim: eu juro. Não é só quando eu invoco. Por isso que Jesus está dizendo assim, ó, que vosso sim seja sim, né? Ou seja, quando ele disser uma coisa, que ele não diga assim: eu juro que eu estou falando a verdade, ou então eu garanto que eu estou falando a verdade. Ele não precisa reiterar a palavra. Eu garanto em nome de alguém. Por exemplo, sabe como é que a gente faz juramento de uma maneira corriqueira? Assim, pergunta fulano se não foi assim. Eu estou fazendo um tipo de juramento. Ele está dizendo assim: Deus está vendo. Ou então Deus está vendo, certo? Então a gente faz isso o tempo todo. A gente não faz com essa formalidade. Por isso que Jesus está combatendo aqui. Mas veja que coisa interessante. Deus disse: jurai em meu nome. Então é correto o crente reiterar a palavra assim. Paulo disse: eu prometo em nome de Deus que eu estou falando a verdade. Paulo usa essa expressão e diz assim: invoca o nome de Deus para dizer assim: minha consciência está tranquila diante do Senhor. Isso é voto, isso é juramento. Ele está dizendo assim: Deus sabe que eu estou falando a verdade. Ele está invocando Deus como testemunha. Isso é juramento. Então, por que dá nó na cabeça da gente? Porque olha como é que Jesus está falando. Jesus já chega logo dizendo assim: não jure. Mas o que é que ele está dizendo? Que tipo de juramento? Não jurem por estas coisas, porque vocês estão fazendo do juramento. Não praticam o juramento como vocês estão praticando. Vocês estão praticando o juramento como se ele não tivesse a obrigação de ser cumprido. Está banalizando. Banalizando, porque ele está dizendo assim: ó, os vossos, ouviste o que foi dito. Ele está invocando uma interpretação equivocada. Ouviste o que foi dito. Ele não está invocando a lei, ele está invocando a interpretação da lei. Em todo o sermão do monte, Jesus está fazendo isso. Jesus está invocando, por exemplo, a interpretação que era feita ao adultério, em relação ao adultério. E assim: ouviste o que foi dito: não adulterarás, não deitarás com a mulher. Eu, porém, vos digo: se olhar para o que é que ele está fazendo? Ele está mostrando a verdadeira interpretação do texto. Ele está mostrando que o texto diz mais do que os fariseus estavam dizendo. Os fariseus falavam apenas dos aspectos externos. Jesus disse: não, a lei fala ao coração, ela fala da motivação, ela fala do que brota do coração. Então, o que é que Jesus faz no Sermão do Monte? Jesus corrige as interpretações equivocadas que era dada à lei, e através dessas interpretações, comportamentos, práticas, hábitos foram criados dentro da cultura. Uma delas era jurar indiscriminadamente, sem chamar o nome de Deus. Pronto. Você não quebrou o mandamento se você disser: eu juro, ou então eu prometo que eu estou falando a verdade em nome do santo templo de Jerusalém. É isso que Jesus está dizendo. Invocava e disse: olha, eu quero que esse templo caia em cima de mim se eu não estiver falando a verdade. Aí Jesus disse assim: não jurem desta maneira. Quando vocês invocam estas coisas, vocês pensam que Deus está fora. Mas qual é o problema primário aí? É que eles não tinham compromisso de falar a verdade. Isso Jesus disse: que o vosso sim seja assim. Que vocês falem a verdade sempre.
porque eles achavam que havia situações que não precisava falar a verdade, que não precisava cumprir a palavra, era quando não invocava o nome de Deus. Então ele diz assim: ouviste o que foi dito, cumprirei os vossos juramentos feitos ao Senhor. Pronto, aí, tá. Ouviste o que foi dito, você só pode cumprir o juramento quando é feito ao Senhor. Está entendendo aí o raciocínio de Jesus? Ouviste o que foi dito, cumprirei os vossos juramentos. Como é que está aí o versículo 33? Cumprirás rigorosamente para com os teus juramentos. Pronto. Por que Jesus está invocando? Ele está invocando a lei. E a interpretação que é dada a esses dois textos, de Deuteronômio e de Levítico. O que é que eles interpretaram? Se eu faço em nome do Senhor, eu tenho que cumprir a risca. Entendeu? Se eu faço em nome de Deus, aí Jesus disse assim: porém eu vos digo, não façam juramento nem em nome do céu, nem em nome da terra, nem em nome de nada. Por quê? Aí como é que ele vai argumentar? Porque tudo isso é de Deus. Vocês não estão escapando de Deus. Deus é testemunha quando vocês estão falando isso aí, porque Ele não está fora de nada disso quando vocês invocam essas coisas. Ele continua sendo testemunha mesmo quando não é invocado. Então, por que eles fazem isso? Porque eles queriam uma maneira de poder mentir sem se sentir culpado de estar transgredindo o mandamento do Senhor. Então, Tiago está trazendo essa palavra de Cristo e dizendo a mesma coisa para aqueles crentes. Está dizendo, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por quê? Por que ele está citando esses exemplos? Mas, ficou interessante, irmã Arlete, mas ele não cita o nome de Deus em momento nenhum, né? Nem Jesus e nem Tiago. Por quê? Porque é em nome de Deus que é certo jurar. Mas quando que eu tenho que jurar em nome de Deus? É quando isso se fizer necessário. É quando se fizer necessário. Tiago e Jesus estão dizendo: o correto a se fazer é não ficar reiterando a fala quando você fala. É você falar convicto de que está falando a verdade. Entendeu? É ser conhecido por quem fala a verdade, porque as pessoas atestam que o que você disse é verdade. Você não precisa ficar invocando testemunhas para a sua fala. Quando você invoca demais testemunha para a sua fala, é porque ela não é confiável. De modo algum, se pegar essa frase aí, o senhor dá a entender que não pode jurar por nada. Por nada, só em nome de Deus. Que isso é que é o ponto. Eu não posso jurar por outra coisa. O princípio da lei é: eu só posso jurar em nome de Deus. Por quê? Tem uma verdade profunda por trás. Por que eu só posso jurar em nome de Deus? Porque só Deus sabe de fato se eu estou falando a verdade. Porque Ele conhece, entendeu? O tipo de juramento que também não analisa. Sim. Mas aqui, não sei se antigamente seria assim, mas mais atualmente, né? Eu já ouvi muita gente falar: eu juro por Deus que eu estou falando a verdade. E muitas vezes por quê? Porque geralmente no cotidiano não fala a verdade. Então, quando ele quer afirmar uma coisa que é a verdade dele, ele usa o nome de Deus para poder afirmar. Isso seria correto? Não. É quando se faz necessário invocar, por exemplo, isso é comum nos tribunais, principalmente de matriz cristã, né? Inclusive em alguns se coloca a mão sobre a Bíblia. Ele pergunta isso, né? O Senado, isso é oriundo principalmente dos Estados Unidos, isso é geralmente pelos Estados, isso é comum nos Estados americanos. Aqui faz, mas a gente deve ter importado deles, né? De colocar a mão sobre e fazer na realidade é equivocado, porque aquelas pessoas não estão comprometidas com Deus, né? Então Deus é chamado ali de maneira vã, né? Porque aquelas pessoas não estão comprometidas com a fé cristã. Se tornou uma banalização, mesmo que as pessoas fazem qualquer coisa. Supersticiosa também. A gente vê muito isso nas formaturas. Eu juro, eu vou ser um bom professor, eu vou fazer isso. Este juramento aí é um juramento
que é feito para a sociedade, juramento entre homens, né? É um juramento que eles, formal que eles fazem diante da sociedade, está comprometido, que é uma forma de juramento. É um compromisso diante da sociedade que ele vai cumprir o papel como cidadão, exercendo seu papel profissional, né, dentro da sociedade. Prometo cumprir com ética, né, tudo que se exige para a função dele não é errado. O juramento religioso é invocar o nome de Deus, né? Que aí essa ordem, esse mandamento foi dado aos judeus e por conseguinte a nós cristãos, que é quando nós fazemos de maneira religiosa, formal, um compromisso. No dia a dia é o que Tiago e Jesus estão dizendo, que no meu dia a dia eu tenho que falar a verdade sem precisar invocar testemunhas. Ele está falando aí que no meu dia a dia, na minha fala, eu tenho que estar sempre comprometido com a verdade. Se eu disser que é não, que tem que ser que não, que eu estou dizendo, rapaz, eu juro, eu não preciso disso. Agora, os juramentos que valem são os compromissos formais dentro de cerimônias, dentro de ritos, entendeu? São compromissos que se faz diante de uma posição, diante da sociedade e diante da igreja. Então, por exemplo, aí a Confissão de Fé vai dizer que quando o juramento for correto, quando ele for de acordo com a Bíblia, ele tem que ser parte do culto. Então é um compromisso que eu faço público com a igreja e Deus. Por exemplo, aí a igreja preteriana adota alguns deles, que é no casamento a gente faz, que aí não pode ser parte do culto, mas a gente faz. A gente faz na profissão de fé, batismo, ordenação de oficiais, entendeu? Faz compromisso. Então aí não é uma pessoa buscando testemunho e confirmação para no sentido de provar que é verdade o que ele está dizendo, mas ele está fazendo um compromisso, entendeu? Que só Deus sabe de fato que é verdade, se ele vai cumprir aquilo. Mas ele invoca Deus como testemunha de que ele está comprometido em cumprir aquilo que está votando. Isso é correto fazer e ainda é válido para nós. Quando nós nos comprometemos, por exemplo, tudo indica que o que ocorre com Ananias e Safira é que eles fizeram um voto. Fizeram algum tipo de juramento de que eles iriam vender uma propriedade e dar todo aquele valor para a manutenção da obra do Senhor. Entendeu? Apesar do texto não explicitar, mas tudo indica que o tratamento que o Senhor dá de matá-los é porque, e ele diz assim, mentiste para o Espírito Santo. Por que isso? Aí lá, por que eu digo que foi voto? Porque lá em Eclesiastes, no capítulo 5, ele vai dizer que o mensageiro do Senhor está ouvindo quando eu voto. E que se eu mentir, ou seja, ele está falando que há um testemunho de Deus, que Deus está ouvindo aquilo. E que se eu não cumprir, ele vai se vingar. Eclesiastes 5, não é isso que diz lá? Então, a primeira coisa que ele está dizendo é: não façam juramentos em nome dessas coisas, porque o juramento só é válido feito em nome de Deus. Segundo, fazer juramento para dar confiabilidade às palavras no dia a dia é errado, é prática leviana do mandamento, do rito, entendeu? É leviandade. Então a pessoa ficar o tempo todo invocando testemunho testificar falta de credibilidade, de honradez, de disposição de cumprir, de falar a verdade. Então eu não preciso ficar invocando testemunho da minha fala no meu dia a dia. É por isso que tem alguns historiadores que acham que Jefté não cumpriu aquele voto da filha dele quando ele estava retornando da vitória. Que fez precipitadamente, né? Fez um voto. Eu prometo, olha, ele nem fez com tanta formalidade. Eu prometo que o primeiro que entrar, que coisa leviana, né? Primeiro que entrar, eu vou sacrificar o Senhor. Eu já vi um homem lá na igreja lá na Memorial, ele fazendo um voto que ele ia dar 50% mais 10, mais 1 do
dinheiro que ele ganhava. Isso não existe. Não deve fazer Não isso. tem como. E não deve fazer isso, né? Mas Depois você for acontecer, ele sumiu. Capítulo 5, ó, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todos, pois não sabem o que fazem mal. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Geralmente esses votos eram feitos diante do altar, diante da Arca da Aliança, sacerdotes. Não te precipite tua boca e teu coração na pressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra, portanto seja poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras tu, porém, teme a Deus. Então, ele está dizendo que Deus leva muito a sério essa questão de cumprir votos, invocando Ele como testemunho. Então você pode ver que o tempo todo vai dizer que votos e juramentos têm que ser feitos em nome de Deus. E eles têm que ser feitos dentro de uma questão de responsabilidade, de comprometimento e de algo que tem sentido. É uma cerimônia, um comprometimento público com algo que eu tenho plena consciência do que é que eu estou fazendo, me comprometendo. Mas, como forma de confiabilidade da palavra, eu não devo usar. É isso que ele está dizendo. Não jurem, fazendo do juramento uma forma de dar confiabilidade à palavra de vocês. Entendeu, irmão? Então ele está dizendo assim, não façam isso. Que o sim de vocês seja, que a palavra de vocês seja o tempo todo verdadeira. Vocês não têm que ficar precisando invocar testemunhas para falar com vocês. Vocês têm que falar a verdade sempre. Mas com isso, ele não está proibindo o juramento e o voto em seu âmbito cabível, correto e certo diante de Deus. Certo? Então, meu irmão, sim. Você fala que Paulo disse que promete que está falando a verdade. Sim. Em nome de Deus. Ele não estaria dando uma confiabilidade ao que ele falou. Não, porque primeiro ele tá sendo questionado. Primeiro ele faz uma dessas afirmações. Ele faz diante de Roma, que está julgando ele, né? Que estão acusando ele de ser revolucionário, de estar atrapalhando, de ser um perturbador da paz. E aí ele vai explicar, inclusive, não sei se é diante de Festo, é um dos senadores, não lembro bem, não sei se é Festo. Ele vai dizer que não é nada daquilo que estavam acusando ele, que ele estava plenamente consciente diante de Deus, que o que ele fazia era ensinar a palavra do Senhor. Ele começa a explicar o que é que ele fazia. Aí a ponto de Festo dizer assim, então você está querendo me convencer também a me tornar cristão? Você quer me persuade a crer também, me tornar um... Já foi com o rei Agripa, certo? E o rei de Agripa. Parece que são os dois, né? Que Paulo faz isso. Então, se eu não me engano, nenhum desses dois casos, ele invoca Deus como testemunha dele. Em outro caso, é uma das cartas de questionamentos que ele está recebendo por parte de algumas acusações que ele está recebendo, e ele invoca Deus como testemunho do que ele está escrevendo, que é a palavra de Deus, né? Que aí é texto inspirado, né? Então, nesse sentido aí, ele não está sendo leviano, porque ele não está buscando confiabilidade para a sua defesa, para dizer que ele é verdadeiro, mas para a própria palavra de Deus que ele ensinava. Para aquilo que, entendeu? Não para a sua, que eu sou, mas que aquilo que eu tenho dito é a palavra de Deus.
né? Então, nesse sentido aí, a formalidade, a invocação de Deus, ela não é leviana, não é Paulo buscando defesa para si, mas para aquilo que ele estava fazendo como pregador da palavra de Deus, como apóstolo. Seria como se hoje a gente estivesse testando que a palavra de Deus... Exatamente. Eu posso conversando com a pessoa e dizer assim, Deus é testemunha que o que eu estou falando é a palavra dele. Então eu posso explicar, isso pode ser explicado por que eu não posso jurar dessa forma, quando é para cumprir, quando é para testar os meus interesses. Exatamente, ou para dar confiabilidade, porque o problema aí era dar confiabilidade à palavra que a pessoa, como se ela não tivesse muito comprometida em falar a verdade, então ela ficava fazendo juramentos para fazer a coisa ficar mais confiável para ela. Assim, pai fulano, eu invoco em nome, eu estou falando a verdade, eu invoco, não sei o que, aí fazer aquelas firulas que tem gente que sabe fazer, né? Então ele está dizendo que eles faziam esse juramento dessa forma, invocando testemunhas ou invocando juramentos que desse a ele de alguma forma confiabilidade. Mas por outro lado, que a disposição do coração não era falar a verdade, era falar de uma forma que, se ele fosse pego e disse, não, mas eu jurei, eu invoquei o nome de alguém, não foi o nome de Deus. Eu acho que há momentos que você precisa. Entendeu? Precisa. Quando você fala em nome de Deus, a coisa fica logo comprometida. E agora tem um cuidado também, que é a questão da banalização, porque às vezes também nós somos tendentes a tudo. Até o nome de Deus, invocar o nome de Deus em vão. Sim. Qualquer bobagem, muitas vezes a gente até. Agora, em certo momento. Se faz necessário. Se faz necessário. Para entender que a pessoa mente o tempo inteiro. Exatamente. Para poder, digamos, atestar uma verdade, digamos que ele está dizendo a verdade, para poder as pessoas confiar nele, invoca o nome de Deus. E, nesse caso aí que está sendo acusado, nem o nome de Deus eles estão invocando. Nos dois casos que Jesus está falando e que Tiago está falando, eles não estão nem, são judeus que não estão nem usando o nome de Deus, eles estão usando outros instrumentos, eles estão invocando, tanto que em nenhum momento, nem Jesus, nem Tiago fala, não jureis em nome de Deus, porque eles não estão nem jurando em nome de Deus. Eles dizem assim, ó, pelo céu, pela terra, qualquer outro voto, invocando qualquer objeto, qualquer outra coisa. Porque na realidade são pessoas que não estão comprometidas em falar a verdade. É mais ou menos assim, David. É aquela pessoa que o tempo todo fica dizendo assim, pergunte a fulano se o que eu estou dizendo não é verdade. Ciclano estava aqui, pergunte a fulano se eu tenho o costume de fazer isso. Entendeu? Uma pessoa que tem sempre que estar dizendo, para buscar respaldo, né, moral, no testemunho, na comprovação de alguém, alguma coisa tem aí. A ideia é mais ou menos essa, entendeu? Que a pessoa fica dizendo assim, pergunte para Lilian sobre o seu... E aí interessante que eu me lembro de uma pessoa muito próxima a mim que gosta de mentir, que eu não posso dizer quem é. Não deve. Não deve, até. Uma pessoa muito próxima a mim. Só que é complicado conviver com ela, porque quando você sabe que ela está mentindo, que ela está falando uma coisa que não é verdade, mas toda ela diz assim, não é? Ela vira para vocês, não é? Rapaz, aí ele compromete você na mentira dele. E se você disser que não é, diz, rapaz, você não sabe o que é isso, rapaz? Aí fica com raiva e desmoraliza você diante das pessoas, se você disser, não confirmar o tempo todo. Pessoas que mentem, geralmente elas elas ficam invocando algum testemunho, ficam invocando alguma coisa para dar confiabilidade ao que eles estão Mas tem um problema aí com a pessoa que mente também, que quando a pessoa mente demais, e depois invoca o nome de Deus, as pessoas que não confiam nele dizem assim, você é tão mentiroso que fica falando o nome de Deus. Exatamente. Ainda tem isso aí. Fica logo evidente, né? Fica logo evidente. O cara que tem mente é muito difícil para a pessoa confiar naquilo que ele está falando. Então aí, meus irmãos, parece que fica claro para nós
que o que Tiago está proibindo é jurar como invocação de testemunha para a confiabilidade da palavra, sendo que o meu dia a dia, eu tenho que sempre falar a verdade em todo momento, eu não preciso ficar invocando testemunhas, mas quando eu precisar invocar uma testemunha, que ela seja Deus. Entendeu aí? Que seja Deus, e que não é errado, mas que invocar o nome de Deus me coloque em compromisso de honrar o nome dele, certo? Então, por isso que Tiago diz que não devem julgar buscando confiabilidade, que estejam comprometidos em falar a verdade. O problema, meus irmãos, é que nós vivemos uma sociedade em que as pessoas não têm estímulo, que falar a verdade, ser honesto, parece que não é muito vantajoso e não é o normal. É tanto que quando alguém é honesto, devolve um dinheiro que acha, é educado com alguém, logo vira notícia da mídia. Por quê? Porque não é comum os seres humanos agirem como deveriam agir, com honestidade, com decência, com respeito, com honra. Aí quando age, vira notícia. Então, é isso que Tiago está dizendo, que nós devemos falar a verdade sempre, que a gente não precisa ficar invocando testemunho ou jurando para dar confiabilidade, mas se estamos diante de uma situação que requer jurar, que devemos jurar diante de Deus. Deus é minha testemunha. Você se compromete diante de Deus com isso que você está falando, como quando algo exigiste de nós, e às vezes vamos ser exigidos em invocar o testemunho de Deus para aquilo que estamos falando. Então, nesse sentido aí, Tiago não está condenando. Nem Tiago e nem Jesus Cristo. Eles atacam logo o erro. E aí quando atacam o erro, a gente pensa que eles estão atacando toda a prática. É igual juramento. Você tomar cuidado e perceber quando é que a coisa está sendo tratada de maneira discriminada. Se alguém pediu a palavra que eu não dei? Então, esse primeiro aspecto que ele trabalha é para mostrar para aqueles crentes que eles deveriam tomar cuidado com o compromisso que eles faziam, com o juramento que eles faziam, com a palavra penhorada que eles davam. Eu vou fazer tal coisa, ou eu prometo tal coisa, que eles tomassem cuidado. E às vezes a gente, meus irmãos, mesmo não fazendo esses juramentos, invocando o termo ou o nome de Deus, às vezes a gente se compromete demais. Tem gente que se compromete com muita facilidade. Eu conheci uma pessoa que toda vez que o pessoal brincava, quando alguém chegava e dizia assim: fulano, vamos para tá, eu vou. Não sabia nem para onde era. Se chegasse dizendo que, e às vezes não podia, se empolgava. Então tem gente que por empolgação se compromete que vai ajudar as pessoas, compromete que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, e muitas vezes não tem condições, e muitas vezes se compromete de uma maneira que vai atrapalhar outras responsabilidades. Então, uma coisa importante que o Tiago está dizendo, a gente precisa tomar cuidado no penhorar nossas palavras, no comprometer as nossas palavras. Não é só no sentido de falar a verdade, de falar as coisas quando a gente deve falar, é no sentido de penhorar a palavra, de assim, eu vou fazer tal coisa, ou eu vou fazer assim. Tiago diz que a gente deve tomar cuidado, porque quando a gente, como cristão, dar a nossa palavra, o que é que o salmista diz lá? Que o que agrada a Deus é aquele que faz o voto, mesmo com dano próprio, e não se retrata no voto atrás. Dê a palavra, eu vou fazer tal coisa, vou fazer assim. Claro que você, meu irmão, estando em uma situação que você deu a palavra e não pode cumprir, tem situação que você vai pedir, ô fulano, você me perdoe, mas fica feio, você vai perdendo credibilidade. A gente já tem em casa, né? A gente tem esse. Aqui comigo mesmo aconteceu muitas vezes. Até a gente fala assim, ó, certas coisas, mas até as pequenas coisas. Às vezes, até você tem até a boa vontade de fazer, sim. E até promete mesmo. Mas lá na frente o negócio deu errado. Acontece. Acontece muito isso. Você prometeu foi para aquela hora, a mulher que quer naquela hora. Mas a gente promete muitas vezes. Aí tem que tomar cuidado, prometer para criança, para mulher. Ou para ficar livre da perturbação, por outra coisa.
Prometer para a criança e prometer para a esposa, Exatamente. tem que tomar cuidado. Então, são as pequenas O problema, pastor, é que às vezes a gente fica, as pessoas não avaliam a situação e ficam ávidas por funções dentro das igrejas e ele quer ser tudo ao mesmo tempo. E às vezes se perde nessa ânsia, talvez até intencionada de querer ajudar, mas abraça tantas coisas que não pode executá-las. Tem que tomar cuidado, porque quando o nosso sim não for sim, quando o nosso não for não, Jesus disse que isso aí é maligno. Pode até ser que não esteja lá, não esteja no mesmo contexto, mas alguma coisa nessa questão da gente falar as coisas, de fazer, e aí Tiago mesmo fala aqui no versículo 3 do capítulo 4, né? Atender agora, vós que dizer, Senhor, amanhã faremos isso, de tal lugar. Tá como isso, certo, né? Ele diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quem é a vossa vida? Sois apenas o neblina que aparece por um instante, ela logo se dissipa. Em voz disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, eu farei isso aqui, se não... Até os compromissos, Né? é por isso que é interessante, viu, presbítero? Isso aí é muito interessante, que dentro da fórmula reformada de se fazer votos, é o tempo todo invocando o nome de Deus, assim, se Deus me der graça, tem uma, né? E eu cumprirei estes votos. Até quando a gente faz esses compromissos de maneira formal e invoca Deus como testemunho, diz assim, se Ele me der graça, se o Senhor me conceder esta graça, sustentado pela sua graça, cumprirei. Então é isso que o Tiago está dizendo. Se Deus quiser, se Ele me der vida, se Ele me der condição, eu não posso dar como certo as coisas do amanhã, porque eu não tenho controle sobre o amanhã. Interessante que no versículo 16 a gente pensa assim que não é quase nada, mas assim, agora a gente, portanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. É maligno. Então, meus irmãos, que a gente possa meditar nessa exortação de Tiago a respeito de juramentos, de votos, de comprometimento da nossa palavra diante da sociedade, porque ainda que não invoquemos o nome de Deus, ainda que não façamos juramentos e votos formais, Deus é sempre testemunha do que a gente diz. Essa é a palavra de Tiago. Deus sempre está ouvindo e vendo tudo que a gente diz. Por isso que Jesus falou uma coisa muito forte. Ele disse assim, todos nós prestaremos conta de toda palavra frívola, equivocada, proferida dos nossos lábios. Jesus disse isso, que vamos dar conta das palavras que nós dissemos, todas elas. Então a gente precisa tomar muito cuidado quanto àquilo que a gente se compromete na nossa fala, porque isso está associado àquilo que nós somos crentes, e como crentes estamos comprometidos com a verdade, com o que é certo, com o que é correto. E Deus nos dê graça, nos ajude a, de fato, sermos verdadeiros e corretos no uso da nossa palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe. E naquilo que a gente se compromete, e aí, meus irmãos, é triste, um monte de presbiteriano que fez votos e juramentos na igreja, virou as costas, cuspiu e disse que não estava nem aí. Deus, da sua maneira, cobrará daqueles que simplesmente zombaram de tudo aquilo que prometeram, se comprometeram, certo? Comprometo, é por isso, meus irmãos, que para fazer profissão de fé na nossa igreja a gente instrui, orienta. Para quando a pessoa disser assim, eu servirei ao Senhor nesta igreja, eu vou cumprir com o meu dever de cristão, ele ter noção pelo menos das implicações que a sua fala tem para ele. Deus está testemunhando do compromisso que ele está fazendo diante do Senhor. Que Deus nos dê graça, tenha misericórdia de nós, em Cristo Jesus. Amém.